Olá pessoal, sou Maurício Folcovais, sou cirurgião dentista e ajudo outros dentistas a atender estomatologia nos seus consultórios, no dia a dia das suas clínicas. Você talvez já me acompanhe no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas caso você não esteja inscrito nesses canais, dá um like, te inscreve para receber sempre conteúdo gratuito, que eu publico bastante material nessas mídias para ajudar mais e mais colegas que já perceberam o quanto a estômago muda e tem impacto no nosso consultório. Eu quero conversar a respeito de uma dúvida, de uma pergunta que me fizeram, que foi a seguinte: Maurício, qual é o papel, qual é a atuação do cirurgião dentista num centro de oncologia? O dentista ele pode tratar câncer ou não, e o papel do diagnóstico, afinal de contas, o que a gente pode fazer num centro de oncologia? Que é algo que vem sendo colocado e descrito como uma excelente alternativa do mercado de trabalho. E que às vezes muitos colegas deixam passar essa oportunidade ou não estão atentos, justamente por não saberem o aspecto do que a gente faz lá e qual é o parâmetro legal para isso. Bom, o primeiro ponto importante é destacar que o tratamento do câncer ele é uma exclusividade dos médicos. Não interessa a localização da lesão, não interessa o tamanho, se é no lábio, se é na língua, se tem menos de 1 centímetro, se tem mais de 1 centímetro, nada disso é relevante. Se a lesão é maligna, tem legislação para isso, o tratamento cabe ao médico. Ao cirurgião dentista, cabe o trabalho até o diagnóstico da lesão, o que é muitíssimo importante, porque quem trabalha rotineiramente dentro da boca somos nós. O câncer de boca tem uma prevalência significativa, dentro desse escopo ainda se inclui o câncer de lábio, e o Brasil é um país muito ensolarado, a gente tem uma prevalência alta de câncer de lábio também, justamente induzido pelo sol, pela radiação solar. Então, há muito que nós fazemos antes da lesão estar determinada, da lesão estar estabelecida. Isso inclui todo um trabalho de prevenção. E aí é importante a gente dizer que a prevenção no câncer não é só a questão de você fazer diagnóstico precoce, lá, fazer campanha de vez em quando e olhar a maior quantidade possível de pacientes, porque isso tem um impacto que é discutível. A prevenção do câncer de boca nós vamos fazer identificando o risco de cada paciente, quais são os fatores predisponentes daquela pessoa em particular. Quanto ele fuma, há quanto tempo ele fuma, a história familiar, a associação com outros fatores predisponentes, como o consumo associado com álcool, junto com o tabagismo, enfim, todo esse aspecto, todo esse conjunto de informações, se ele já tem lesões estabelecidas, quais são essas lesões, se são leucoplasias, eritroplasias, leucoeritroplasias, melanose do fumante ou melanose do tabagista, estomatite nicotínica e todas essas diferentes alterações que o cigarro, o tabaco, que é o principal fator predisponente para o câncer de boca, está atuando nesse indivíduo. Aí nós vamos estabelecer um esquema de consulta, de retorno e de exame físico detalhado, minucioso e de aconselhamento e conversa com esse paciente. Uma consulta que tem que ser feita com um espelho na mão do paciente para que nós possamos ir mostrando e discutindo tudo que a gente está observando. E um aconselhamento muito forte a respeito do comportamento dele em relação a esses fatores predisponentes. Havendo dúvida da natureza ou da evolução de alguma dessas lesões na boca, é necessário fazer uma biópsia. Dúvida do diagnóstico, dúvida da evolução dessa alteração. Então esses são pacientes que eles permanecem em acompanhamento odontológico por muito tempo, onde a nossa preocupação ela vai ser os dentes talvez, mas ela vai ser muito mais a mucosa, as mucosas, porque na boca nós temos diferentes tipos de mucosas, que também têm comportamentos diferentes de acordo com a agressão que elas estão sofrendo. Então, dentro de um centro de oncologia ou dentro do nosso consultório, lá no dia a dia,
cada um dos nossos pacientes, nós temos uma missão muito importante de prevenção do câncer. E essa prevenção envolve, então, não só o exame físico periódico, mas todo esse levantamento, todo esse aconselhamento. As pessoas fazem isso para outros tipos de tumores como prevenção. Faz para a próstata, faz para o colo de útero, faz para intestino, e na boca é papel do cirurgião dentista desempenhar esse papel, ou essa função. Muito bem, aí surpreendemos uma lesão maligna. Nesse momento que nós tivermos o laudo histopatológico, confirmando que se trata de uma lesão maligna, na grande maioria dos casos vão ser carcinomas espinocelulares, esse paciente precisa ser encaminhado ao médico, ao oncologista ou ao cirurgião de cabeça e pescoço para definir qual vai ser o tratamento definitivo conclusivo. Vem um outro aspecto importante aí. Como não cabe a nós fazermos o tratamento do câncer, se nós suspeitarmos da malignidade de uma lesão, está indicado biópsia parcial, biópsia incisional. Mesmo que essa lesão seja pequena, nós devemos fazer uma biópsia incisional, porque depois o oncologista não consegue tratar, não consegue estabelecer as margens de segurança necessárias para o tratamento da lesão se ele tiver só uma cicatriz ali. E se for maligno, é claro que ficou tumor lá, porque não se faz uma biópsia incisional ou mesmo incisional com margem de segurança, isso não é feito. E aí haverá células tumorais que permaneceram na intimidade do tecido e que vão acabar fazendo a recidiva. Esse é um aspecto de tudo que se pode fazer. Mas nós temos mais trabalho ainda na parte dos pacientes que já estão em tratamento, quer seja com radioterapia ou quimioterapia, que desenvolvem mucosites. E aí há todo um outro universo de tratamento para prevenir primeiro essas lesões e depois para tratar, para que o tratamento oncológico não precise ser interrompido. Às vezes essa mucosite é tão grave, é tão severa, que precisa interromper a quimioterapia ou a rádio, o que é muito ruim, porque permite que o tumor volte a desenvolver por causa da alteração bucal da mucosite. Também esses pacientes desenvolvem candidíase com muita frequência, nós precisamos tratar a candidíase, e aí a gente pode entrar assim num rol de outras alterações bucais que podem acontecer, como a xerostomia, como cárie de radiação, e tudo isso precisa da nossa atenção. Mas você eventualmente pode estar pensando assim, mas está muito fora do meu universo de atendimento o paciente oncológico. Vai ter cada vez mais, com a evolução da ciência, com a evolução da medicina, os pacientes vão ter sobrevida, vão ficar curados das lesões e talvez ao longo da vida a pessoa possa experimentar até mais de um tumor. Isso sim já acontece hoje em dia. Infelizmente, sob o aspecto da pessoa ter tido outro tumor, mas felizmente, porque ela sobreviveu e está continuando a sua vida. E lá na frente, novas necessidades. Há também a questão da prevenção da osteoradionecrose, da adequação bucal prévia ao tratamento oncológico. Ou seja, esse vínculo com os pacientes oncológicos, ele representa um universo muito grande de trabalho para o cirurgião dentista. A estomatologia está absolutamente inserida nesse contexto, mas isso é um trabalho para todos os cirurgiões dentistas, não para aquele que está lá dentro do hospital, porque também, mudando o modelo e o entendimento do tratamento dessas lesões, cada vez menos esses pacientes ficam internados no hospital, eles ficam o menor tempo possível. A maioria do tratamento ele é feito de forma ambulatorial, assim como o tratamento odontológico, o tratamento para essas alterações todas e a prevenção dessas alterações todas, ela pode ser feita e ela deve ser feita lá no nosso consultório e não necessariamente dentro do hospital ou dentro do ambiente hospitalar. Uma ferramenta muito importante que nós temos na condução dessas alterações é o laser de baixa potência. A laser terapia é fantástica no tratamento e na prevenção das alterações bucais do paciente oncológico. Eu sou Maurício Folcovais, cirurgião dentista, ajudo outros colegas cirurgiões dentistas a fazerem estômato no dia a dia do teu consultório e espero que esse conteúdo tenha ajudado a entender um pouco do papel do cirurgião dentista junto à oncologia, junto ao tratamento dos pacientes de câncer,
não só do câncer de boca, mas da oncologia como um todo. Quero te convidar para acompanhar o canal no YouTube, a página no Facebook, o perfil no Instagram. Fica comigo e me segue, que sempre há bastante conteúdo sendo publicado sobre essas matérias. Um abraço.